Assim como a sede de poder que estimula nossos inimigos vem do seu passado histórico, o indomável desejo de liberdade de nossos aliados vem das suas tradições históricas. Para compreender a sua luta imortal, devemos conhecer e entender o passado que os criou. Por isso, nesse filme, usamos cenas de cinema. Para ilustrar seu passado histórico, todo o material restante é de cine e jornais. Filmes das Nações Unidas e material inimigo confiscado. Mapas e diagramas são do Ministério da Guerra. Este filme, devido ao seu tamanho, será mostrado em duas partes. A Batalha da Rússia, Parte 1. A história não conhece maior demonstração de coragem do que a exibida pelo povo da União Soviética. Henry Stinson, ministro da Guerra. Nós e os aliados temos uma dívida eterna de gratidão com os exércitos e o povo da União Soviética. Frank Knox, ministro da Marinha. A bravura e o espírito de luta dos soldados russos têm a admiração do exército americano. George Marshall, chefe do Estado-Maior. Eu admiro a defesa heróica e histórica da União Soviética. Ernest King, comandante-chefe da frota dos Estados Unidos. A proporção e grandeza do esforço russo marcam a maior realização militar de toda a história. General Douglas MacArthur, comandante-chefe, área sudoeste do Pacífico. Esse filme fala dessa proporção e grandeza. Esse filme fala dessa realização militar. Esse filme fala de um povo que acabou com a lenda da invencibilidade nazista. Esse filme fala de vitória e derrota. Vitória alemã e derrota alemã. Essa é a Batalha da Rússia, a história da Rússia. Uma luta que ocorre há séculos. Uma batalha que preencheu as páginas da história russa. Capítulo 2. A invasão dos cavaleiros alemães. A Ordem Alemã dos Cavaleiros Teutônicos invadiu o nordeste da Rússia e ocupou a cidade de Pskov. Sob a liderança do seu grão-mestre von Balck, ameaçaram escravizar toda a população da região, inclusive a capital Novgorod. No seu desespero, os russos procuraram a liderança do seu príncipe, Alexander Nevsky. Em 5 de abril de 1242, no Lago Peipus, os russos enfrentaram o poder das forças alemãs. Eles não eram tão bem equipados e organizados. Pela Rússia, para a Rússia. Em seus corações havia uma coragem ardente, uma chama tão feroz que derrotou o exército alemão. Aquele que vier com a espada morrerá pela espada. Nevsky. A vitória que obtiveram escreve uma página brilhante na história russa. 1704. Outro exército de conquista atravessa a terra russa, dessa vez sob o comando de Carlos XII da Suécia. E de novo os russos lutaram pelo seu país.
liderados pelo seu imperador, Pedro o Grande, após 5 longos anos de guerra, derrotaram os suecos na batalha histórica de Poltava. Atacar! Os invasores suecos foram derrotados e expulsos da Rússia para sempre. 1812. Napoleão e seus exércitos atravessavam a Europa e estavam marchando para Moscou. Os exércitos de conquista entraram na cidade, mas a encontraram em chamas. Já naquela época, terra inútil era terra arrasada para invasores. Assim, o invasor foi obrigado a fazer a longa caminhada de volta e para fora da Rússia. 1914. E outro exército alemão, dessa vez o Kaiser Wilhelm, quis conquistar a Rússia. Agora o povo russo, sob o regime do czar, não enfrentava apenas armas alemãs, mas também opressão e corrupção do próprio país. Só o colapso da Alemanha Imperial salvou a Rússia de perder a Ucrânia e a Crimeia, que a Alemanha ocupou em 1918. Sim, durante 700 anos, os russos tiveram que lutar para defender seu país da conquista. Por quê? Por que tantas tentativas de conquistar a Rússia? Talvez a própria Rússia dê a resposta. Aqui está ela, 1/6 da superfície da Terra, dando de leste a oeste quase meia volta no mundo, e ao sul do Polo Norte até as fronteiras da Índia. Um país de 23 milhões de quilômetros quadrados. Isso é 3 vezes o nosso país. Toda a América do Norte e mais 2 milhões de quilômetros quadrados. O sol nunca se põe na Rússia. Quando anoitece na fronteira ocidental de frente para a Europa, já amanhece na fronteira oriental de frente para o Pacífico. Isso é a Rússia. Nas profundezas de suas montanhas, há ricos veios de ouro e prata. O solo abriga grandes depósitos de cobre, estanho, manganês e níquel, plutônio e rádio, enxofre e magnésio. A Rússia é rica em matéria-prima. As florestas cobrem milhões e milhões de acres. 1/4 de toda a madeira do mundo pertence à Rússia. E quanto a combustível, há toneladas de carvão. Mais importante, também há petróleo, milhões de barris por ano, ouro preto, saindo da terra que retém 55% do petróleo do mundo. O que mais? Ferro. A Rússia tem 10 bilhões de toneladas. Isso dá muito aço antes de acabar. Sim, a Rússia é rica. Sua lavoura cobre milhões e milhões de acres. Terra fértil e preta, onde além de petróleo e carvão, também cresce tudo, de girassol a lótus. O chá que seu povo toma em grandes quantidades, o tabaco que fumam e o algodão também crescem aqui. 3.800.000 fardos por ano. E açúcar. Nos pastos, os animais engordam para fornecer comida e lã para roupas. Nas planícies quentes, as searas vão até onde a vista alcança. Milho, aveia, centeio e não esqueçam o trigo, 1/3 da colheita do mundo. Sim, a Rússia é muito rica. Ela não tem só matéria-prima e os produtos da terra. A Rússia também é pessoas. 193 milhões de pessoas. Pessoas de todas as raças e cores. Pessoas de várias repúblicas que formam a União Soviética.
Pessoas que falam mais de 100 idiomas diferentes, mas todos cidadãos de um só país. Sejam os grandes russos, os descendentes dos primeiros colonos dessa vasta área, e por 1000 anos sua população principal, ou os cossacos, os famosos cavaleiros das planícies abertas do vale do rio Don. Outros vieram do sudoeste, da Ucrânia. Aqui, na cesta de pão da União Soviética, viviam os pequenos russos, mais conhecidos como ucranianos, e ao lado, a Moldávia e a Bessarábia, e mais ao sul, entre o Mar Cáspio e o Mar Negro, temos os armênios, os georgianos, os ingush, os chechenos fortes como os cumes das montanhas do Cáucaso. Sejam os Beks, turcomanos, kirguizes das fronteiras persas e indianas, mongóis, bashkiris, tártaros, buriatas, os iacutis de além dos montes Urais, ou pessoas da terra do gelo, caçadores como os samoedos, ou colonos como os lapões. Sejam eles da vastidão desbravada do norte, ou da grande cidade como sua capital Moscou, onde construções antigas de uma civilização antiga convivem com estruturas modernas de uma civilização moderna, onde a velha drushka russa ainda compete com a limusine moderna. Sejam operários de fábrica ou soldados, sejam pedreiros ou guardas de trânsito, marinheiros ou rebitadores, estudantes ou lavradores, enfermeiras ou engenheiros, limpadores de janelas ou vendedoras, donas de casa ou funcionárias do correio, locutores de rádio ou aeromoças, cientistas ou datilógrafas, músicos ou bailarinas. Independente do que fazem ou onde vivem, todos têm uma coisa em comum: o amor à sua terra. Isso é a Rússia. Tamanho: o maior país do mundo. Matéria-prima ilimitada. População: 193 milhões. Por essas 3 razões, todos os conquistadores da história quiseram a Rússia. E por essas razões o conquistador moderno escreveu: quando falamos de território novo, devemos pensar na Rússia. O próprio destino aponta para lá. Como vimos, o espírito agressivo da Alemanha foi passado de geração em geração. E agora na Alemanha de Hitler, o sonho era a conquista do mundo. Para tal sonho só havia uma resposta: segurança coletiva.
Com esse objetivo, em 1934, a União Soviética entrou para a Liga das Nações. Repetidas vezes diante da Liga, seu representante pediu acordos sólidos para apoiar com ações coletivas qualquer nação submetida a ataques. Mas enquanto alguns membros pediam em vão o uso da força coletiva para impedir a agressão, o mundo viu outros membros, Alemanha, Itália e Japão, se retirarem da Liga para seguir o caminho da agressão. Manchúria, Etiópia. Então Hitler invadiu a Áustria, Tchecoslováquia e em 1939 a Polônia. O primeiro passo para invadir a Rússia, mas sua marcha em direção ao leste foi interrompida quando França e Inglaterra declararam guerra. Os alemães tiveram que ir para o oeste e em 1940, como vimos, destruíram a última oposição na Europa Ocidental, enquanto os nazistas tentavam dominar a Bretanha sem êxito. Os generais alemães já planejavam retomar sua blitz interrompida no leste. A estrada para a Rússia estava aberta, mas antes precisavam dar passos preliminares. A sul e leste da Alemanha estão a Hungria, Romênia, Bulgária, Iugoslávia e a Grécia. A Hungria tinha grãos, campos cheios, grãos bons demais para húngaros, quando os soldados alemães tinham um grande apetite. A Hungria tinha óxido. Óxido dá alumínio e alumínio faz aviões. E a Hungria tinha um exército, não o exército alemão treinado para combate, mas bom o bastante para enfrentar armas russas. A Romênia tinha grãos e petróleo que Hitler precisava para alimentar a máquina de guerra. A Romênia também tinha homens, mais trabalho escravo e carne para canhão para atacar a Rússia. Mas principalmente Romênia e Hungria faziam fronteira com a Rússia, e Hitler a queria nas mãos dos generais alemães. A Bulgária não fazia fronteira com a Rússia, mas tinha bases no Mar Negro para submarinos alemães atacarem navios russos. Na primavera de 1941, os governos racionários da Hungria, sob a ditadura do almirante Horthy, e da Romênia, governada pelo jovem rei Michael, eram uma ferramenta na mão do fantoche de Hitler, o general Antonescu. E a Bulgária, governada pelo rei Boris, um discípulo do imperialismo alemão. Todos vendem seu país para Hitler. Agora, ameaçados por uma revolta do seu povo, agradeciam a proteção do exército de Hitler. Assim, em março de 1941, a Alemanha ocupou a Hungria, Romênia e Bulgária. Ainda faltavam Iugoslávia e Grécia. Enquanto era território desocupado, era a rota para uma possível contra-invasão aliada. Assim, Hitler entregou a tarefa de conquistar a Grécia ao seu ajudante, Mussolini. O ajudante ficou encantado. Era a chance de provar ao seu povo que ele também era um conquistador. Ele se preparou, mandou fazer uniformes. As legiões mais elegantes atacaram, mas a Grécia, numa brilhante campanha pelas montanhas, afugentou os italianos e invadiu a Albânia. Hitler ficou furioso. O fracasso do seu ajudante em proteger o flanco sul estava atrasando o ataque à Rússia. Ele mandou um ultimato para os iugoslavos e gregos se renderem. Mas ambos têm uma longa tradição de guerreiros que não agradavam aos nazistas. Na manhã de 6 de abril, bombas alemãs avisaram os iugoslavos que estavam em guerra com a Alemanha. Alemães e italianos lançaram um ataque maciço
e coordenado de todas as suas bases, apoiado por bombardeios aéreos. O resultado foi inevitável. Apesar da resistência firme, o exército iugoslavo foi cortado em divisões pequenas e capturado. A guerra com a Grécia também começou em 6 de abril. Lá, apesar da resistência feroz dos gregos e a ajuda dos britânicos, os alemães, superiores em número e equipamento, passaram pelo rio Vistriza, o Monte Olimpo e a famosa passagem de Termópilas. No fim de abril, os nazistas sobrevoavam a antiga Atenas. A conquista dos Balcãs estava completa. Toda a força do poder nazista podia agora atacar a Rússia. Não havia tempo a perder, mas o tempo era a arma da Rússia. Sua indústria, tão nova e rica como a nossa, feita para a paz, foi convertida para a guerra. O aço para fabricar ferramentas fabricava agora cartuchos e armas. A sua indústria nunca produziria o bastante para equipá-los para a luta colossal, mas eles produziam o que podiam. O exército começou a crescer. Cada vez mais homens eram treinados, fortalecidos, disciplinados, preparados para defender seu país. Com a conquista dos Balcãs, os nazistas tinham uma frente sólida do Mar Negro até o Mar Báltico, mas os russos construíram uma frente para abafar o ataque nazista de onde quer que viesse. Mas de onde ele viria? O ataque veio de 5 direções diferentes, sendo a do norte a mais poderosa. 22 de junho de 1941. Esse foi o grande dia. Eles vieram com mais de 200 divisões, mais de 2 milhões de homens, formando uma frente de 3.200 quilômetros, indo do Mar Branco até o Mar Negro. Seu objetivo: a destruição do Exército Vermelho em uma batalha decisiva na fronteira. A ofensiva começou em toda a frente, mas tinha 3 objetivos principais: Leningrado, Moscou e Kiev, a capital da Ucrânia. Nos primeiros 30 dias, as tropas de Von Leb ficaram a 200 quilômetros de Leningrado, enquanto os finlandeses com Mannerheim, apoiados pelos alemães, vieram do norte para cercar a cidade. No centro, eles entraram 768 quilômetros em território soviético. Cidade após cidade foi atacada pelos invasores. Em 17 de julho tomaram o primeiro objetivo principal, Smolensk, tida como a chave para Moscou. Simultaneamente, no sul, as tropas de von Rundstedt penetraram a Ucrânia. Isso era o Blitzkrieg no seu ápice. A Rússia ganhou mais 6 semanas e os alemães publicaram um boletim. A questão no leste já foi resolvida. Smolensk é a última parada para Moscou. Mas então aconteceu algo estranho. Pela primeira vez desde que o exército alemão iniciou sua campanha, dominando um país europeu após outro, esse mesmo exército alemão enfrentou um país que não se submeteu. Apesar de os exércitos de Hitler entrarem cada vez mais na União Soviética e em 15 de outubro estarem na sombra do Kremlin, apesar de o governo soviético e as forças estrangeiras serem obrigados a ir para Kuzbichev, a 1.120 quilômetros no leste, apesar do discurso triunfante de Hitler, eu digo que esse inimigo já está destruído e nunca mais se levantará. Apesar de, em dezembro, 1.295.000 quilômetros quadrados de território russo, uma área do tamanho do centro-oeste dos Estados Unidos da América, ter sido tomada pelos invasores,
Apesar da perda das melhores regiões agrícolas, suas fábricas cuidadosamente desenvolvidas, milhões de pessoas, milhares de tanques e aviões, apesar de tudo isso, as 6 semanas viraram quase 6 meses, e a blitz nazista se espatifou, tropeçou e finalmente morreu. O que aconteceu? Vamos tentar analisar. Nessa luta colossal, não apenas 2 exércitos, mas também 2 métodos e 2 estratégias se enfrentaram. A estratégia alemã se baseava em uma velha conhecida manobra de armadilha. Uma tropa penetraria o território inimigo para se juntar a outra frente que iria ao seu encontro. Na assim formada armadilha, a vítima ficaria presa para ser aniquilada. O plano alemão em cada campanha era uma batalha decisiva no momento da invasão. Um só golpe deve destruir o inimigo, sem pensar nas perdas. Um golpe gigantesco e destruidor. Lembrem das campanhas que vocês já viram. Polônia, ela se concentrou nas suas fronteiras. A Blitz veio e tomou a Polônia em 18 dias. França, a força aliada nas fronteiras. A ruptura em Sedan e o problema da França estava resolvido. Os Balcãs, a Iugoslávia correu para as fronteiras. A ruptura veio e em 12 dias a Iugoslávia foi tomada. Os alemães planejavam a mesma blitz contra os russos, mas eles desenvolveram uma estratégia própria. Primeiro, aproveitar a vasta área do seu país. A sua estratégia era defesa em profundidade, linha após linha para dentro do interior. A cunha nazista atacaria e a primeira linha recuaria até se juntar à segunda. De novo a cunha atacaria, de novo ela seria perdida, mas de novo a linha recuaria até se juntar à terceira. Quanto mais fundo os alemães entravam em solo russo, mais forte era a sua oposição, até, por fim, enfrentarem uma parede inabalável e não poderem dar seu golpe destruidor como planejado. O resultado: a Alemanha conquistou terra e perdeu a campanha. A tática russa deixou a parte principal de seus exércitos intacta e provocou uma guerra longa em vez da decisão rápida que os alemães queriam. Outras táticas russas causaram perdas à Alemanha. Ela desenvolveu uma guerra mecanizada, um exército sobre rodas para atropelar tudo no seu caminho. Mas os russos os fizeram sair de suas fortalezas. Usaram suas cidades como barreiras e os fizeram encará-los de frente. Quanto mais bombardeavam a cidade, mais impossível ficava para os blindados alemães. Eles fizeram com que os nomes dessas cidades russas se tornassem familiares para nós. Rostov, Kharkov, Kiev, Kursk, Smolensk, cidade após cidade no caminho da blitz nazista. O Exército Vermelho deu às cidades uma grande importância estratégica. Odessa, cenário de um cerco heróico por mais de 2 meses. Ela segurou todo o avanço alemão. Sevastopol resistiu a todas as tentativas de entrada alemã. Aqui, durante 8 meses e meio, os russos defenderam a cidade, cada centímetro, afastando os alemães das bases navais no Mar Negro. Por fim, quando os alemães entraram na cidade, cada distrito foi defendido rua por rua. Em cada rua, casa por casa. Em cada casa, quarto por quarto. Os russos sabiam que as cidades seriam destruídas. Mas seu objetivo não era salvar cidades, e sim destruir alemães. Um preço alto a pagar pela publicação de Mein Kampf.
Os alemães tiveram que sair das suas conchas para lutar e morrer num combate corpo a corpo que achavam ter abolido. Havia outro item que os alemães não viram: as pessoas. Generais podem ganhar campanhas, mas é o povo que ganha guerras. Naquele fatal 22 de junho, quando o povo russo soube da invasão de seu país, os rostos severos mostraram sua determinação de lutar e morrer, mas jamais se render. A questão não era quem ocupava qual pedaço de terra. Era uma questão de vida ou morte. Essa guerra não é uma guerra comum. É a guerra de todo o povo russo. O alerta foi levado às fábricas e fazendas. De todas as cidades e vilarejos, homens vieram atender o chamado. Doravante, apenas uma coisa importava: vitória. Guerra total era mobilização total, não apenas para soldados, mas para todos, jovem ou idoso, homem ou mulher, não importava. A idade não importava. Havia trabalho adequado para quem só tinha 12 anos. O sexo não importava. Quem carregava uma arma era soldado. Os mecânicos eram soldados. Os lavradores eram soldados. Quem manejava locomotivas, comandava navios ou dirigia tratores. Todos eram soldados, pois cada profissão fazia parte da guerra total. Nada que o inimigo pudesse usar foi deixado para trás. Nenhum metro de arame ou quilo de ferro, nenhum acre de trigo ou cabeça de gado. Os idosos vigiavam os campos, mandavam queimar tudo quando avistavam o inimigo. Terra arrasada. O que não podia ser levado era destruído. Fábricas, usinas, depósitos de petróleo, chamas consumiram tudo. A represa gigantesca, que não consumiu apenas aço e concreto, mas 5 longos anos de trabalho e suor russo, e levou o milagre da eletricidade ao povo da Ucrânia. Agora, para não deixar a energia para o inimigo, eles a destruíram. Terra arrasada. A terra onde viveram e trabalharam. Suas florestas, plantações e fazendas, eles as entregariam às chamas, mas não aos invasores. Isso era terra arrasada. E para lutar atrás das linhas alemãs, um exército novo foi formado. Um exército sem uniforme, cujo lar era a floresta, e cuja frente era a retaguarda do inimigo. Um exército de guerrilha, com o mínimo de glória e o máximo de determinação. Seus feitos foram raramente relatados. Olhem bem para esses rostos. Não os verão de novo nas prisões de guerra, nem lerão seus nomes nos túmulos de heróis. Na sua frente só havia a estrada, mas eles ficaram e lutaram. Seu único objetivo era destruir linhas de comunicação, suprimentos e os invasores em si. Suas armas eram dinamite e o terror da surpresa. Não pediram nem deram misericórdia. Este é o exército de guerrilha. Esta é a terra arrasada. Este é o exército vermelho. Estes são seus líderes. Apesar de a Alemanha conquistar 1.295.000 quilômetros de terra, era apenas terra. Terra estéril. Terra arrasada. Por essas razões, após 5 meses e meio de blitz, após chegarem perto do seu objetivo, os alemães foram impedidos nos portões de Moscou. Por essas razões,
Apesar de Hitler jurar que em dezembro a suástica tremularia na torre do Kremlin, dezembro chegou, mas não era a suástica que tremulava sobre a capital russa. E não eram os conquistadores que marchavam nas ruas da cidade antiga, e sim reservas frescas do Exército Vermelho. Esse foi o resultado da invasão alemã da Rússia. Até dezembro de 1941. Na segunda parte de Batalha da Rússia, verão como os russos se defenderam contra o poderoso ataque alemão. E como provaram que não há exércitos invencíveis contra a determinação de um povo livre e unido.